a Lei 12.865 é um marco importantíssimo nesse processo, né? Permitiu ali que a gente tivesse uma base legal, regulamentar sólida para os arranjos de pagamento, para as instituições de pagamento. A gente teve uma parceria também muito interessante com as próprias instituições que participam do Pix para levar isso para os seus clientes, né? Para que pudessem fazer chegar ao máximo possível ali máximo possível de informações e o máximo possível de pessoas e empresas. O Pix Internacional, por exemplo, é um produto que a gente tem um comprometimento internacional para evoluir, aprimorar os pagamentos transfronteiriços, compromisso assumido no âmbito do G20. Bem-vindos ao podcast SOS Bacen, hoje aqui com um assunto, que todo mundo vai amar, que é o queridinho do Brasil, Pix. E para trazer esse elemento aqui para nossa mesa de debate hoje, a gente tem um super mega blaster convidado, que é o Carlos Brandt. Não poderia ser outro, Não podia. Um dos criadores do case de sucesso do Banco Central aqui aceitou o nosso convite para falar sobre essa maravilha que tem facilitado aí a vida de muita gente, tem incluído as pessoas no sistema financeiro nacional. E a Mari tem aqui também o grande papel nisso de ter conseguido o convite com o Carlos. Tudo bem, Carlos? Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem, tudo ótimo. Uma alegria estar aqui com vocês hoje para bater esse papo. Acho que o Pix tem um papel relevante na sociedade, né, em vários aspectos diferentes ali dentro do que a gente tem como objetivos públicos ali de inclusão, de levar a digitalização de serviços para toda a sociedade brasileira. Uhum. Então, uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo. Nossa, a gente está super feliz. Vou até, para quem não conhece o Carlos Brandt, que deve ser difícil, né? Se existe alguém que não conhece aqui, vou dar aqui um resumo aqui desse currículo, né? Pequeno currículo. Carlos Eduardo Brandt é chefe da Gerência de Gestão e Operação do Pix, do Banco Central. Tem formação em Engenharia e em Direito, com pós-graduação em Finanças e em Direito também. Liderou o processo de implantação do Pix no Brasil e atualmente conduz o desenvolvimento de sua agenda evolutiva. É o coordenador do Fórum Pix, o comitê permanente que subsidia o Banco Central no desenvolvimento de novos produtos e no aperfeiçoamento das funcionalidades já implementadas. Em 2021, foi o único brasileiro a figurar na lista anual divulgada pela Bloomberg das 50 pessoas que definiram os rumos dos negócios globais, um reconhecimento a todo o time do Banco Central pela grande realização que o Pix representa. Uau, maravilhoso! Nossa Senhora! Acho que é importante destacar esse último ponto, né? Que assim, eu gosto de sempre colocar que a gente tem um reconhecimento, e o reconhecimento é fruto de um trabalho muito bacana de time, de equipe que foi feito não só no âmbito do Banco Central, né? A gente teve um ambiente colaborativo de cocriação do Pix desde o começo, de uma forma bastante aberta e tendo esse diálogo com o mercado, com os vários stakeholders, com escritórios de advocacia, com firmas de auditoria, enfim. A gente trouxe todo mundo para o debate. Então, esse mérito de termos um produto tão bacana de todo mundo que participou dessa construção, né? Com certeza. Não, a gente somos suspeitas para falar, porque a gente é bem fã de todo mundo que tem atuado em diversos assuntos dentro do Banco Central, e todo mundo que a gente tem conversado são fantásticos, pessoas super preparadas, assim, que a gente admira muito ter um regulador assim no Brasil e ser brasileiro, né? O que é mais incrível. Mas a gente já volta nesse assunto sobre como que o Pix surgiu na cabeça de vocês lá dentro e tal. Aqui, como todo mundo sabe, o nosso propósito do podcast é comemorar dessa temporada, na verdade, né, de comemorar os 10 anos da 12.865, que lançou, né, meio de pagamento no mercado brasileiro de uma forma mais estruturada, etc. Já existia, mas de uma forma organizada, que o Banco Central veio para trazer isso e alavancar um monte de coisa aí no mercado. E aí a pergunta que não quer calar é: onde você estava há 10 anos? Há 10 anos eu estava justamente envolvido com a 12.865.
Entrei no Banco Central em 2001, né, 2001 para 2002, num concurso que teve como objetivo trazer pessoas para trabalhar na reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro. E a gente estava implantando o STR à época, que, enfim, trouxe uma nova dinâmica para o nosso sistema de pagamentos, com liquidações em tempo real, com diminuição do risco sistêmico e etc. Então, desde aquela época, a gente vem trabalhando em toda essa construção, né, de ter um ambiente de pagamentos, tanto de grandes valores quanto para pagamentos de varejo também, o melhor possível para a nossa economia, para a nossa sociedade, né? Então, a gente teve toda aquela parte de reestruturação inicial e aí foi caminhando para o lado dos pagamentos de varejo. Então, a Lei 12.865 é um marco importantíssimo nesse processo, né? Permitiu ali que a gente tivesse uma base legal, regulamentar sólida para os arranjos de pagamento, para as instituições de pagamento. E isso tudo é a fundação do que a gente tem hoje, o Pix e outras iniciativas também, né? Não só o Pix, mas outras iniciativas, que conta aí com essas várias instituições que passaram a integrar o sistema financeiro, o sistema de pagamentos de uma forma segura, saudável e trazendo muita diversidade, muita competição para o nosso sistema financeiro, né? Então, acho que esse marco da 12.865 é muito importante nesse processo que começou lá atrás, né? Começou lá no começo dos anos 2000 de construir tudo que a gente tem hoje no nosso sistema financeiro. Ou no nosso sistema de pagamentos, melhor dizendo aqui, né? Porque o sistema financeiro já vem sendo estruturado, né, de uma forma muito interessante há mais tempo, né? Então, o sistema de pagamentos ele tem essa trajetória muito bacana a partir dos anos 2000. Que legal. E em relação ao Pix, então, ali, como é que foi esse início, né, do Banco Central? Então, a gente está em 2013, os arranjos das instituições de pagamento, começaram as novas regulamentações sobre isso. E o Pix vem quando, né? Porque muita gente acredita que ele começou ali em 2020, 2019, 2020, quando começou a operação, mas com certeza foi um trabalho muito pensado por muito tempo, né? Sim, sim. Foi novamente, uma trajetória de construção, né? Então, a gente teve ali a 12.865, começou a olhar, claro, para o que já existia em termos de arranjos de pagamento já em funcionamento, principalmente dos arranjos de cartões. Mas, ao mesmo tempo, a gente acompanhava todo o surgimento e construção de ecossistema de pagamentos instantâneos no mundo, né? E toda essa discussão já acontecia naquela época. Então, a gente identificou como algo bastante interessante para o nosso sistema de pagamentos a existência de um ecossistema de pagamentos instantâneos aqui no Brasil. Tentando também já sinalizar para o mercado, desde aquela época, esse direcionamento, né? Essa identificação de que seria muito interessante para a nossa sociedade contar com esse ecossistema. Então, em 2014, a gente já publica uma primeira manifestação oficial de direcionando, né? Com esse objetivo de direcionar o mercado, de que o Banco Central enxergaria como muito positivo essa existência e provocando ali também eventuais iniciativas que pudessem acontecer para a gente discutir a respeito. E isso foi sendo construído, né? Em 2014, 2015, isso é publicado novamente, na época no relatório de vigilância que era publicado naqueles anos, até que o Banco Central começou a se aprofundar cada vez mais no entendimento do que a gente efetivamente precisava e no que um ecossistema de pagamentos instantâneos poderia oferecer, poderia trazer para justamente endereçar ou lidar com os gaps que foram identificados. A gente foram identificados ali alguns gaps no que a gente tinha hoje em termos de produtos, de serviços ali para a nossa população. E aí o Pix ele veio nesse contexto de oferecer uma alternativa diferente para a nossa sociedade, para todo mundo, né? Para indivíduos, pessoas físicas, para empresas, para o governo, que pudesse facilitar e ser uma alternativa para tudo que as pessoas eventualmente precisassem, para que a gente não tivesse, que nós não tivéssemos
situações não atendidas pelos meios de pagamento no país. Então, o Pix tem muito desse objetivo de o que você precisa, nós temos uma alternativa para te oferecer. Isso é muito importante do ponto de vista de política pública. Sim, nossa, é incrível assim, entender o porquê, né, da estruturação desse conceito, desse produto, no final do dia, dentro do Banco Central. E assim, a minha pergunta que eu fico assim martelando toda vez que eu vejo o sucesso que o Pix trouxe é: vocês imaginavam que seria nessa proporção, assim, que traria toda uma outra disrupção que, né, que a gente vê e tal, esses comparativos com outros locais do mundo e a gente virou referência no globo, né, com relação a meios de pagamento. Vocês imaginavam? E não só em meios de pagamento, como o marketing do Pix é muito bom, o produto. Então, assim, a gente tem em várias facetas do Pix, é recorde atrás de recorde. Né? Exato, exato. Acho que essa é uma pergunta difícil de responder, porque, de certa forma, pode parecer que a gente ali tinha uma visão muito positiva da coisa, mas de fato a gente tinha essa visão positiva pela confiança que a gente tinha nos estudos que foram feitos, nas necessidades que foram identificadas e naquilo que a gente estava entregando para solucionar aqueles problemas e para fechar aqueles gaps, né? Então, de certa forma, sim, a gente esperava que o Pix fosse bastante utilizado por esse contexto de ser uma alternativa para aquilo que as pessoas estavam precisando. Né? Então, não sabíamos exatamente o quando isso ia acontecer, não sabíamos se as definições de produto, as especificações iam, na velocidade, numa velocidade específica, atender aquilo, ou se a gente ia precisar de fazer ajustes, ou se a gente precisaria de algum esforço adicional para atender a outras situações ali não identificadas, ou até ajustar o produto de alguma forma para fazer com que atendesse melhor. Mas, de certa forma, esse era o objetivo desde o começo, fazer com que a sociedade tivesse acesso ao meio fácil, ao meio de baixo custo, ao meio que fosse inclusivo, que pudesse conectar todo mundo com todo mundo. E esse conectar todo mundo com todo mundo é muito importante e traz esse efeito rede, esse efeito de criar valor para os usuários do instrumento de pagamento. Então, assim, nesse sentido, a gente pode dizer que era uma expectativa, sim, que ele fosse bastante utilizado, trouxesse também para o âmbito do nosso sistema de pagamentos aqui aquelas transações que estavam sendo feitas em dinheiro, em papel moeda, que são custosas por país, que tem o seu custo, e um custo não percebido, né? Custo que as pessoas muitas vezes não identificam o quão custoso é fazer uma transação com dinheiro, porque tem todo um processo de produção do numerário, tem todo um processo de distribuição, tem todo um processo de segurança associado, de transporte para regiões distantes. Se a gente pensar que o Brasil tem dimensões continentais, que esse dinheiro precisa chegar a todos os cantos do país, é um custo muito grande. As pessoas não pagam por aquilo diretamente, né? Mas indiretamente é um custo elevadíssimo. Então, a gente trazer essa eficiência para o sistema também era bastante importante. Então, trazendo todos esses fatores, era uma expectativa, sim, que a gente tivesse uma adesão interessante no ecossistema. Não sabíamos exatamente o tempo, o timing disso, mas era uma expectativa. Porque foram recordes atrás de recordes. Lançou 3 meses depois, já era recorde de transações, etc. Sim, isso eu acho que é um reflexo da competência de todos do time, né? Da entrega, da forma como foi feito. Eu acho que o Pix ele traz vários cases, não é só o case do Pix em si, mas como o Banco Central, o regulador, lidou com a sociedade, com o mercado durante esse processo. Eu acho que foi super transparente em todos os sentidos, em todos os níveis, desde das questões técnicas, as questões operacionais e também até de marca, né? Que traz isso para ver se vai ser aderente ou não, e etc. Eu achei isso fantástico. E para fixar, né? Porque você tem uma marca forte hoje que todo mundo reconhece em qualquer local. Então, isso é muito diferente do que a gente tinha antes, né? A gente não tem o TED, você não imagina, né? Uma marca do TED, do boleto. Agora a gente tem uma marca Pix, assim como forte como de bandeiras, né? Eu acho que esse ponto é um ponto bastante interessante, que eu acho que explica um pouco do índice de adesão que a gente vê.
e que foi um diferencial em termos desse processo de implantação. Não existe um fator único de sucesso, vamos dizer assim, ou seja, tem vários fatores que contribuíram para isso, desde a criação das bases, lá da 12865, isso é necessariamente considerado como um fator de sucesso, porque foi o que criou ali a base para a gente ter um ecossistema diverso, um ecossistema rico, com mais de 800 participantes hoje oferecendo serviços ali no âmbito do Pix. Mas, certamente, o fator comunicação foi importantíssimo nesse processo. E que é um diferencial quando a gente compara, quando a gente olha para outros ecossistemas similares no mundo, né? Que a gente teve uma abordagem bastante intensa em termos de comunicação. Então, a gente formou uma marca, construiu uma marca forte, com um nome que fosse fácil de ser memorizado, gravado, e que é utilizado aí na comunicação necessária entre os usuários de um instrumento de pagamento, com um logotipo que remeta à inovação, que remeta à modernidade, que remeta à inclusão de todo mundo, mas também levar informações para as pessoas, né? Acho que isso foi bastante importante nesse processo de adesão, para que as pessoas identificassem as vantagens e como utilizar, né? Ou seja, são duas coisas muito importantes para que as pessoas realmente tomem a decisão por utilizar um determinado serviço. Elas precisam entender o porquê que aquilo traz um benefício para ela e precisam entender as regras de funcionamento, como usar, se tiver qualquer questão e etc, como é que a pessoa lida com aquilo. Quem procurar, né? Onde, exato. Como... E o Banco Central, e o Banco Central, ele obviamente não tinha por si só essa possibilidade de levar informações para todo mundo, né? Existe uma certa limitação de alcance das redes sociais, da dinâmica de comunicação do Banco Central como um todo, que é mais voltada para o sistema financeiro, para as instituições que participam, que integram o sistema financeiro. Então, a gente construiu uma estratégia de comunicação que pudesse levar a informação para todos, ter essa capilaridade. E aí a gente teve parcerias com influenciadores digitais, a gente teve muita abertura para conversar com a imprensa, para que a imprensa também pudesse levar informações para todo mundo. A gente teve uma parceria também muito interessante com as próprias instituições que participam do Pix, para levar isso para os seus clientes, né, para que pudessem fazer chegar ao máximo possível ali máximo possível de informações e o máximo possível de pessoas e empresas que precisavam conhecer o produto, né? Então, toda essa estratégia, acho que ela é um fator muito importante nessa situação que a gente está vendo hoje. E eu ia comentar sobre a questão da obrigatoriedade do uso da marca, né? Para todo mundo usar a mesma marca, da mesma forma, né? Então, e não colocar no seu próprio produto o Pix, porque aí você fica muito claro que o Pix do Banco Central, então todo mundo reconhece. Acho que isso foi também um diferencial ali em termos de produto, né? Eu acho que trazendo a padronização, acho que fica para o consumidor final, usuário final, né? E também para as empresas, acho que tira aquelas confusões de nomenclaturas, de não sei o que, de forma, até segurança, né? Será que eu estou realmente fazendo o Pix que é lá do processo que foi divulgado para mim na TV? Então, eu acho que isso traz essa linguagem, né? Essa comunicação, ela traz essa segurança, essa clareza. E padronização, eu acho que tem um ponto bem crucial aí dentro desse ecossistema aqui, desse sistema todo, né? Que o Banco Central tá fazendo com a agenda Bacen Hash. Desde o Open Finance, com o Pix, com tudo. Eu acho que tudo se cruza e justamente porque vocês ajudaram o mercado a conversar um com o outro, essas integrações, e tudo vem com essa questão da padronização. Por isso que eu mencionei aqui, eu acho que é bem interessante. E aí no Pix, dentro do Open Finance, ainda existe uma construção. Sim, sem dúvida. A gente ainda não tem algo tão claro na sua visão, ou a gente já tem algo bem evolutivo? Eu acho que é um processo natural de construção, de amadurecimento. A gente enxerga muita sinergia entre o Open Finance e o Pix. Né? Isso está acontecendo, isso vem agregando valor, tem dado maior uma dinâmica mais competitiva para o mercado, tem expandido ali as possibilidades, as necessidades que podem ser
atendidas ali em termos de pagamentos, tem trazido também melhorias em termos da experiência do usuário ali na jornada de pagamento, principalmente no online. Então, assim, a gente está muito feliz em poder explorar essa sinergia e isso, no final das contas, reverte em benefício para todo mundo. Né? Sim, sim. A dinâmica do Open Finance tem ali também a necessidade das pessoas entenderem como é que funciona, dos consentimentos, etc. Mas, assim, em termos de sinergia, é algo que a gente vai ver cada vez mais acontecendo na prática, explorando todas as possibilidades, e esse leque de soluções vai estar cada vez mais amplo para a população. Muito bom, muito bom. Assim, eu sou uma entusiasta nesse assunto também do Open Finance e o Pix, para mim, acho que todos os fóruns, quando acontece, a gente fica já, meu Deus, o que será que vem de novidade aí? Quais são as novas funcionalidades que vão ser criadas? Então, acho que as pessoas, elas esperam, eu falo aqui, né, pelas pessoas que eu interajo, o que vem pela frente, todo mundo até estimula, né? Pede para vocês, e aí, quando que vem o Pix automático? O Pix não sei o quê, o Pix lá. Como que vocês lidam com essa ansiedade do mercado quando, né, de desenvolver as coisas do Pix e tal? Porque eu imagino que vocês tenham vários pontos importantes para deixar a base bem estruturada, forte e continuar mantendo, né, o que já foi construído. Mas, ao mesmo tempo, tem uma agenda evolutiva como também você comentou que existe ali dentro e tem que ser recorrente. Como que vocês fazem para acalmar um pouco e baixar a poeira do mercado nesse sentido? Eu acho que a chave de tudo aqui que a gente vem fazendo é a comunicação com o mercado, é você estar de uma forma bastante transparente, colocando ali o que está sendo feito, quais são os direcionamentos, quais são os próximos passos, o que está priorizado, o que ainda não está priorizado, e colocando também os porquês, né? Ou seja, a gente tem aí hoje na nossa agenda de trabalho o Pix automático como produto priorizado para ser desenvolvido e implementado. A gente vê demandas diversas por lançar o Pix automático o quanto antes. Por quê? Porque é um produto extremamente interessante, importante para vários modelos de negócio. As empresas querem ter a sua participação ou aderir ao Pix automático o mais rápido possível, porque agrega muito valor para as empresas. Mas, de outro lado, a gente precisa fazer com que esse processo seja seguro, para que essa construção seja num tempo ideal, num tempo suficiente para que a gente garanta que quando o produto for implementado, ele funcione de forma correta, ele funcione tudo redondinho. Por quê? Se a gente tiver qualquer problema que possa comprometer a confiança no produto, que possa comprometer a imagem do Pix, a gente tem uma externalidade negativa muito grande. A gente tem um efeito de confiança no produto que depois é difícil de reverter. Então, esse é o nosso cuidado. E a gente coloca isso de uma forma muito clara. A gente entende a vontade de fazer o quanto antes. Nós também queremos que isso se reverta para a sociedade o quanto antes, porque quanto mais rápido a gente tiver ali as necessidades sendo atendidas, melhor. Mas também tem um tempo de construção, tem um tempo de que a gente também garanta não só a segurança, mas que toda a especificação ela esteja proporcionando uma base adequada para as instituições ofertarem aquilo para os seus clientes, para construir eventualmente inovações sobre aquele produto que está surgindo. Então, esse é como a gente lida com isso. A gente vai priorizando de acordo com o que entendemos em termos de geração de valor e de possibilidade de desenvolvimento naquele momento, e dando para todo mundo, para o mercado, para a sociedade, as informações do que está sendo feito e dos porquês em relação ao que está sendo priorizado, o que não está sendo priorizado. E tem muito disso, né? O Banco Central, né? O Pix tem o GT de negócios do Pix, e aí essa agenda colaborativa hoje acontece por esse GT. Né? Como é que funciona um pouco esse GT? Sai para o mercado? A gente tem a estrutura do fórum, né, do Fórum Pix, que é o nosso ambiente de discussão ali para a formação de novos produtos e para aperfeiçoamento dos produtos já existentes. E dentro do Fórum Pix são vários grupos temáticos, né? Então, a gente tem o GT de padronização, o GT de negócio, e tem o grupo estratégico de segurança. Então, cada grupo vai tratando de um aspecto específico do produto.
no Pix automático, essa consulta que está sendo, inclusive, agora, a gente está numa rodada de consulta nesse momento, ele é recebido o input dos vários grupos de acordo com a temática. Então, o Grupo Estratégico de Segurança, o GSEG, vai trazer inputs em relação à segurança do produto. Né? E assim vai, a gente vai recebendo tudo aquilo, vai tendo um diálogo também com usuários finais, o que é bastante importante. Né? A gente não só se restringe a dialogar com as instituições que oferecem um serviço, que são participantes do Pix, mas a gente tem um diálogo muito intenso também com quem utiliza o produto, né? Para tentar garantir ou ter certeza que a gente tem informações adequadas daquelas pessoas e que isso vai se reverter ali numa boa especificação do produto. Então, várias conversas com empresas, com associações diversas, enfim, essa é a dinâmica de trabalho que passa muito pelo fórum, lá nos grupos que você mencionou. Isso é importante, porque daí você entende de fato a dor, né? A Sim. dor que precisa ser resolvida e como que as discussões... E divisões diferentes, né? Você vê dores diferentes, né? Exato. Porque tem a instituição, participante, você vai ter uma questão de segurança, o usuário também, o que ele espera daquele produto, como vai resolver a vida dele, né? Como vai ou ajudar, pelo menos, a vida dele em termos de pagamento. Exato. E assim, falando de desafios, né? Que vocês, dentro desse pouco tempo de história do Pix, mas de grande sucesso, o que vocês têm visto de desafio hoje que a gente deveria priorizar, deveria se aprofundar um pouco mais, do ponto de vista de produtos que das features que já estão construídas e do que vocês estão desenhando, que a gente precisa... Não, isso aqui tem um ponto importante para a gente olhar e priorizar. Eu acho que assim, a gente está sempre olhando para o todo do produto. Uma questão fundamental, que é transversal a todos os produtos, é a segurança. Então, é um diálogo permanente, né? Tanto é que lá na estrutura do fórum a gente tem os grupos técnicos, que são GTs, né? Então tem o GTX, o GTY, mas o de segurança tem um outro nome, que é Grupo Estratégico de Segurança. É o único que tem a nomenclatura GE e não GT, né? Que é um grupo estratégico e não um grupo de trabalho, um grupo técnico. Então, acho que a questão da segurança ela é fundamental. Desde o começo, junto com a comunicação, era ali dedicado todos os esforços e toda a atenção para que a gente pudesse ter o melhor possível em termos de segurança. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer junto. A segurança é uma coisa colaborativa, né? Ou seja, todo mundo ganha quando a gente colabora. Sim. Então, todos têm que ter o máximo possível de contribuição, né? Cada um tem um papel específico. A gente tenta sempre colocar as infraestruturas necessárias para que isso aconteça. As instituições têm o seu papel também em pegar todas as informações que a gente disponibiliza, por exemplo, numa base centralizada antifraude para alimentar os seus motores antifraude, levar educação e informação para as pessoas de como utilizar também bem os produtos para que não sejam vítimas ali de engenharia social e coisas do tipo. Então, eu diria que a segurança é algo bastante transversal. Um outro desafio, claro, é a própria condição do Banco Central de conduzir todo esse processo ao longo do tempo, né? Então, a gente já vem falando, né, alertando para as dificuldades que nós temos ali de formação de equipe, de valorização. O pessoal está... Todo o time, eu posso dizer com muita segurança, está totalmente dedicado a entregar aquilo que cria valor para a sociedade, mas também está bastante preocupado com aquilo que está sendo feito, né? Para garantir ali a continuidade desse processo, para que tenha uma valorização adequada de todo o time que trabalha, não só no Pix, né? Estou falando em termos de Banco Central. A gente tem aí mais de 10 anos sem ter uma pessoa entrando no Banco Central para reforçar o time. E, obviamente, nesse período todo, muitas saídas de aposentadoria, de pessoas que saem da instituição. E uma agenda de trabalho extremamente intensa, né? Com toda essa inovação que a gente vem produzindo aí ao longo do tempo, não só com Pix, mas com Open Finance, com Drex e com vários outros projetos, né? Sim. Então, acho que essa é uma questão que a gente... Eu acho que a gente como sociedade, né? Não estou nem dizendo a gente como Banco Central, falando a gente como sociedade tem que estar atento a isso, porque de fato
eu acho que o Banco Central tem um papel importantíssimo em formar as bases para essa inovação e a gente quer que isso continue acontecendo. Né? Então, acho que é importante ter a visão de que não é algo que o Banco Central tem que defender. Na minha visão, é algo que a sociedade precisa defender também. Sem dúvida. Acho que essa questão de fraudes e golpe que tem envolvido, né, que a gente vê bastante também aí na mídia, acho que é uma questão que subiu muito, né, também porque os números do Pix são muito impressionantes. E aí a gente vê ali, no escritório eu vejo bastante isso, né, de quanto é importante, né, a questão de segurança cibernética, de você ter bons sistemas de antifraude. Então, assim, tem também uma intenção dos participantes em ajudar e melhorar e trazer pessoas boas dentro do sistema. Você faz um onboarding bom, você vai ter pessoas boas dentro do sistema e você tende a diminuir isso. Golpe sempre vai ter, sempre teve, sempre vai ter, né? Sim. Mas eu acho que essa questão, assim, dessa conscientização das instituições participantes, dos usuários, entender ali para quem você está fazendo o pagamento, fazer essa conferência, é muito importante também, né? Assim, acho que em termos de segurança, acho que seria legal a gente explorar qual a visão de segurança que a gente está falando aqui. A gente está falando da segurança estrutural de antifraude, que daí a gente tem a interação com as empresas e a indústria, mas a gente também tem uma questão de credibilidade da marca, etc. Então, segurança no sentido amplo, que a gente está comentando aqui, acho que seria legal para os nossos espectadores escutarem, e também acho que esse ponto de importância da estrutura do regulador se manter, né, a linguagem, as pessoas ter uma continuidade ali, das pessoas estarem ali disponíveis para atender o mercado, a sociedade, porque cada vez tem um crescimento, como você mesmo colocou, de várias iniciativas importantes para a gente colocar o Brasil em outro patamar. E se a gente não tiver uma estrutura compatível, como que isso vai se dar daqui para frente, né? E eu acho que isso vem também um pouco da minha pergunta de como vocês lidam lá atrás, né? Com essa ansiedade do mercado da evolução. Se a gente não tem a estrutura, provavelmente as coisas se estagnam, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente, como sociedade, como mercado, entender a situação, entender a criticidade disso e apoiar no que for necessário para a gente conseguir manter e melhorar. Reconhecer também, porque eu acho que tem um ponto também de reconhecimento, né, de tudo que vem acontecendo aí dos últimos 10 anos, que eu acho que não foi pouca coisa, foi muita coisa. Enfim, então aqui só uns comentários que para mim também isso é bem crítico e a gente precisa olhar com urgência. Agora, nessa questão de segurança, se você quiser comentar mais alguma questão, é isso mesmo? A segurança que a gente está falando aqui é a questão, não vai só na parte de fraude, prevenção à fraude, tem mais do que isso na sua leitura? Eu acho que é uma questão bem ampla, né? Ou seja, na verdade, tudo passa pela prevenção à fraude, mas a prevenção à fraude ela tem múltiplos aspectos que têm que ser tratados tanto pelo Banco Central quanto pelos participantes e por quem mais puder ajudar nesse processo. Porque, como eu falei, é uma coisa que todo mundo ganha quando a gente consegue dar mais segurança para o mercado, né? Na verdade, só quem perde é quem tem más intenções e aí esse tem que perder mesmo, né? Nesse caminho de dar um ambiente mais seguro para a nossa sociedade. Então, tem vários pontos. Tem a questão da segurança da própria infraestrutura. Acho que isso está muito bem resolvido, porque a gente pega toda a segurança da infraestrutura do sistema de pagamentos que vem, como eu falei, lá de 2000, né, 2001, 2002, quando a rede do Sistema Financeiro Nacional foi implementada. O Pix utiliza essa rede do Sistema Financeiro Nacional, que já se provou extremamente segura ao longo do tempo. E o que a gente precisa agora é fazer com que, principalmente, as fraudes que venham em decorrência de engenharia social, crimes, etc., elas não aconteçam, né? A gente tem um processo de autenticação e de identificação de quem está fazendo a transação já bastante seguro, muito, muito interessante, mas a gente acaba, às vezes, tendo situações desse tipo. E para que a gente tenha toda a segurança nisso aí, a gente precisa de várias construções, de várias etapas, tá? Então, a gente precisa formar uma base de informações que seja
a mais ampla possível. A gente precisa fazer com que, depois dessa base construída e tendo ali uma confiança muito grande dessas informações que estão ali, porque as informações precisam ser confiáveis, a gente não pode ter falsos positivos ali dentro dessa base, ela seja disponibilizada, seja utilizada pelos participantes. E depois, num terceiro momento, fazer com que existam soluções utilizando dessas informações. E numa última etapa, ou numa etapa adicional, não vou colocar como última, porque parece sequencial e a coisa é meio que paralela, né? Tem a questão educacional, tem a questão de levar informações para as pessoas, né? Quanto mais as pessoas estiverem preparadas para utilizar uma dinâmica de pagamento no mundo digital, no mundo que a gente está ali hoje inserido, melhor, né? E as pessoas, muitas delas, estão entrando no mundo digital, pelo menos quando se refere a pagamento, já estavam ali na dinâmica de redes sociais e usando aplicativos de mensagem, mas muita gente passou a integrar esse mundo digital, essas plataformas digitais, consumindo produtos e serviços, fazendo pagamentos, etc., relativamente recente. A gente teve aí mais de 70 milhões de pessoas que fizeram a sua primeira transferência digital utilizando o Pix, né? Então, todas essas pessoas, elas estão ainda nesse processo de se adaptar a esse novo mundo, e a gente levar informações para essas pessoas é fundamental. Não, os casos de Pix que já vi por aí, gente mandando um Pix para ganhar a confiança da namorada, para conquistar pessoas. Tem uns avisados aí também que falam, que é esse aplicativo aí? Não tô gostando desse aplicativo do Pix. O que é aplicativo do Pix? Acho que essas histórias assim também que vão acontecendo, né, durante esse processo, ainda mais no momento de pandemia, tava todo mundo dentro de casa, né, que foi a publicação quando teve o Go Live aí do Pix. E acho que aquilo tudo aflorou cada vez muito na cabeça das pessoas, e todo mundo interagia muito, né, nas redes sociais, e aí foram surgindo essas questões, né? O que vocês viam, assim, quando vocês recebiam, putz, alguém tá mandando um Pix pro fulano para pedir desculpa e não sei o quê. Assim, aquilo que é utilizado e que não cause nenhum mal para as pessoas, tudo tranquilo, acho que é saudável, não há nenhum problema. Quando a gente vê coisas como ameaça, quando a gente vê também situações de engenharia social de golpe, a gente sempre, claro, precisa entender se aquilo efetivamente está acontecendo, porque muitas vezes acontece mas noticiar que está acontecendo isso ou que está acontecendo isso, quando você vai avaliar, não é bem assim, não está acontecendo isso, ou está acontecendo uma primeira etapa, mas ela não tem condições de se concretizar e tal. Então, a gente tenta entender se aquilo realmente representa uma ameaça para as pessoas. E se representar, aí a gente adota todas as ações necessárias para construir mecanismos para evitar aquele tipo de mau uso, né? Mas, assim, de uma forma geral, o que a gente vê é utilização muito positiva, que traz muitos benefícios para as pessoas, que está facilitando ali extremamente a vida de uma quantidade muito grande de pessoas que não tinham acesso a esse tipo de serviço, que estão fazendo ali as suas transferências até dentro da família, de mandar dinheiro para as pessoas que moram em outra cidade, de eventualmente receber o seu salário já direto ali no mundo eletrônico, poder fazer seus pagamentos e não ter que receber aquilo em dinheiro, eventualmente, a depender de onde a pessoa mora, ter que viajar 2 horas para um ponto onde ela tem um atendimento bancário, ou poder vender o seu produto e não mais depender de vender o produto em dinheiro e ter problemas com troco. Então, assim, as situações de usos positivos do Pix, elas são assim muito grandes. Eu acho que esse é o que a gente deve passou a fazer olhar, parte da nossa vida, né? De todo mundo, né? Então, assim, você vê mesmo no semáforo, você vai comprar uma bala, vai estar lá. Para fazer o Pix, já tem o número ali para você conseguir fazer o Pix. Eu estava até vendo, mais de 70% das pessoas adultas já tem uma chave Pix cadastrada. Uau. Hoje a gente tem mais de 80%. Já chegou. Mais de 80%. E continua crescendo, né? Exato. A gente vê aí
mês a mês a quantidade de usuários efetivos do Pix ali aumentando ainda. Né? Pessoa jurídica também, né? Teve um início, acho que menos chaves, e agora deslanchou também o número de chaves Pix para pessoas jurídicas. Assim como usuárias do Pix, a gente já tem mais de 70% das empresas que têm algum relacionamento com o Sistema Financeiro Nacional hoje. A gente teve um início muito focado nas transações entre pessoas, nas transações P2P, porque os aplicativos estavam prontos, as pessoas receberam informações e já queriam utilizar o serviço. As empresas elas tiveram um tempo maior de adaptação necessária para poder ser ali efetivamente usuários do Pix. Elas precisaram das integrações com seus sistemas de checkout, com seus sistemas softwares que utilizam com os PSPs, toda uma discussão de prestação de serviço, de precificação, etc. E depois de um primeiro ano de operação, a gente viu a quantidade de transações de pessoas pagando empresas e as empresas sendo efetivamente usuárias do Pix explodir. E a gente vê aí um movimento muito consistente nos últimos meses de aumento dessas transações, o que indica que as empresas efetivamente estão adotando intensamente o Pix por várias questões, por questões de agilidade no recebimento dos fundos, por questões de solução inovadora que o Pix traz, por questões de custo, né, um custo mais baixo em relação a outros meios de pagamento. Então, a gente vê esse movimento muito grande. E os produtos que a gente tem, não só priorizado agora, como é o caso do Pix automático, mas outros produtos, eles ajudam bastante nesse caso de uso. Então, a gente também vê como visão de futuro que esse caso de uso vai continuar crescendo ali como market share no âmbito das transações totais ali do Pix. Hoje a gente tem quase 50% das transações no Pix sendo transações do que a gente chama P2M ou P2B ali, né? E isso sem contar aqueles que são transações comerciais ali, que alguém está comprando alguma coisa de outra pessoa, mas que está no âmbito da informalidade. Boa. E assim, com relação a... Eu acho que a gente comentou aqui sobre como que as empresas, né, têm lidado, as empresas que oferecem o serviço de Pix têm lidado com a estrutura, com as features do futuro e a terceirização. Acho que recente a gente teve a publicação da Resolução 269, a 293, que surgiu um monte de burburinho aí no mercado. Como que vocês, assim, que conclusão que vocês chegaram para a gente publicar essas regras? Assim, qual a preocupação do regulador para a gente ter uma organização na sociedade com relação a esse assunto, que, para quem não sabe, a terceirização aqui a gente está falando o popular BaaS, né? o Bank as a Service, que são as empresas utilizando uma outra estrutura que é regulada para oferecer e viabilizar o Pix. O que foi que trouxe para vocês esse alerta? Eu acho que tudo passa pela nossa discussão de segurança, né? Se a gente quer um serviço que seja competitivo, que a gente tenha instituições efetivamente oferecendo o serviço e agregando inovação no sistema, mas que isso seja feito de forma segura. Então, a terceirização, ela por construção, ela é permitida, ressalvada em algumas hipóteses, em algumas situações. E uma dessas situações é justamente quando a instituição ela oferece diretamente o serviço Pix para o usuário final. Quando isso acontece, ela tem que necessariamente ser um participante do Pix e estar ali registrado junto ao Banco Central e ter o olhar do Banco Central para isso. Afinal, o Banco Central é o instituidor desse arranjo. É quem deve zelar pelo arranjo, pela segurança, pela boa prestação de serviço. E só se consegue fazer isso quando você tem a visibilidade de quem está fazendo a prestação desse serviço. Então, nesse sentido, fica proibida a formação de parcerias ou de terceirização, onde se permite, via um contrato específico, que outra instituição ofereça os serviços de pagamento do Pix sem ser efetivamente um participante, né? Sem ter ali passado por um processo de adesão, sem a gente garantir que essa instituição esteja oferecendo um serviço em conformidade com as regras do arranjo, em conformidade com os requerimentos de experiência do usuário, etc. É assim que a gente garante que o produto que o serviço de pagamento desse produto esteja sendo bem emprestado ali para o usuário final. Né? Então, justamente por aí. É a questão de segurança, não é questão de
de não dar abertura para o mercado. Pelo contrário, o Pix é extremamente aberto em termos de possibilidade de participação, não à toa que a gente tem mais de 800 instituições participantes hoje. Né? E o gestor de pagamento veio para tentar trazer mais clareza durante esse processo de discussão dessas duas regulações, que o mercado ele pode ficar confortável com relação à evolução do Pix dentro das estruturas internas, desde que tenham também algumas regrinhas ali que eles... Tipo, o marketplace, no caso. Tá, é isso. Assim, o gestor de pagamentos é outra situação onde a gente vê na prática a coisa acontecendo, mas para que ela aconteça de forma segura, para que a gente tenha a transparência para os usuários, para que a gente tenha a garantia que a gente não vai ter problema numa transação, num conjunto de transações de pagamento, que pode ser muito ruim para os usuários, pode ser muito ruim, inclusive, para a confiança das pessoas no instrumento. Então, a gente tenta fazer com que tudo isso seja da melhor forma possível, da forma mais segura e mais transparente para todo mundo. Então, o gestor de pagamento é justamente isso, né? Tem uma quebra específica na transação ali em duas, por motivos diversos, e que essa quebra ela esteja transparente, ela esteja bem conectada ali entre a primeira e a segunda perna da transação, para que a gente tenha essa segurança que eu mencionei. Então, é tudo pensando em ter um ambiente democrático, um ambiente aberto, um ambiente onde tenha bastante instituições e que, com essa pluralidade de instituições, a gente consiga também uma diversidade grande de soluções, de atendimento a nichos diferentes, a necessidades diferentes, mas isso precisa ser necessariamente uma forma segura. E esse gestor de pagamentos do Pix, a ideia é que ele seja um participante do arranjo ou ele não seria um participante do arranjo, ele teria ali um contrato com algum participante? Isso está em discussão, né? Ou seja, a gente tem ali uma consulta aberta no âmbito do fórum, né? E esse processo de consulta ainda não foi finalizado. Então, como isso vai acontecer na prática, a gente ainda não sabe. Né? O direcionamento geral é que a gente tenha esse modelo de negócio viabilizado, porque agrega valor para as necessidades de pessoas e empresas, mas que isso aconteça de forma segura. Então, a gente tem aí uma fase ainda de processamento de todas as contribuições que chegaram no fórum, e aí o modelo final ainda vai ser definido. Ainda tem discussão. Mas ainda esse ano, vocês imaginam, nesse semestre até o dezembro, que a gente tenha algo nesse sentido, do que surtiu efeitos dessa consulta e como que a gente vai conduzir esses assuntos? O nosso desejo é esse. Tá. Isso tudo vai depender da nossa capacidade de processar tudo isso, juntamente com toda a trilha de desenvolvimento do Pix automático, etc. A gente quer fazer o quanto antes, mas existe... acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, existe uma certa dificuldade de processar tudo que a gente precisa processar com a estrutura que a gente tem. E enquanto isso, as pessoas que estão hoje, as empresas, né, que estão hoje oferecendo o Pix no formato as-is, né? Então, que tenham um BaaS, um PSP parceiro que faz essa ponte. A gente continua nesse mesmo cenário até a conclusão do normativo do gestor de pagamento? Sim. Tá. Sim. Então, marketplaces, engasguei aqui, ó. Não se desesperem. Não, a gente vê, não, a ansiedade é sempre, né? Eu acho que é só interessante pontuar que assim, a regra está em discussão no âmbito do fórum e que o que está lá na consulta já é um direcionador. Sim. Né? Então, assim... de responsabilidade, de obrigações. Quanto mais próximo possível tiver daquele modelo, melhor. Né? E menos traumático, eventualmente, vai ser se tiver que se adaptar ali quando a regra for efetivamente editada. Sim, sim. Né? Então, essa talvez seja uma recomendação interessante. Sim. Né? Acho que conversar tem que estar com os próximo PSPs. daquilo. Aquilo, de certa forma, embora não seja ainda uma regra que compõe o regulamento do Pix, é um direcionador. Sim, sim. E conversar com os PSPs de hoje para tentar entender como eles estão enxergando, como eles estão se preparando e tudo mais, né? Nessa transição aí, acho que é importante. Então, marketplaces, conversem com seus fornecedores, seus parceiros e entendam, né, que fase que eles estão, como eles estão, para não surtir efeitos surpresa ali na hora da publicação da norma. Mas a gente vai ter prazo, de qualquer forma, para adequação. Sim. Isso a gente sempre leva em consideração, né, aquilo que
que precisa ser ajustado pelo mercado, mas acho que como regra geral, a gente leva em consideração o prazo necessário para ajustes. E você comentou sobre Pix automático. Quais as expectativas, olhando até a pergunta inicial das expectativas lá atrás, quando vocês construíram o Pix, o que vocês estão esperando, né, dessa funcionalidade? Porque as jornadas são incríveis, eu acho que vai ter realmente uma usabilidade bem intensa, bem forte. Assim, eu tô vendo burburinhos aí de, cara, essa jornada 3 aqui vai ser muito boa e não sei o quê. O que vocês estão esperando com relação a isso? Vocês acham que é uma etapa para ter outras coisas que podem surgir ali? Ou a gente vai testar e entender, enfim, criar repertório para depois evoluir? A gente espera uma adesão muito grande no produto, tanto por parte de quem utiliza, de quem paga, né, quanto por parte de quem precisa receber de forma recorrente ali pelas empresas. Num primeiro momento, as empresas estão mais ansiosas, porque conhecem mais o produto, as pessoas ainda não têm essa visibilidade. Então, a gente já percebe uma demanda gigantesca pelo produto, pelas empresas, de todos os segmentos, de todos os modelos de negócio, desde utilities, passando por seguros, passando por academias, escolas, streamings e etc. Né? Então, assim, é uma demanda realmente muito grande. A velocidade com que isso vai acontecer, a gente não sabe ainda, né? Porque vai depender de como as pessoas vão entender o produto, de como... mas certamente a gente vai fazer todo o possível para que isso aconteça em algum momento. Ou seja, a gente vai entregar o produto o mais redondo possível num primeiro momento, focando em experiência do usuário, focando em segurança, padronização, focando em comunicação. A gente tem uma dinâmica já planejada de comunicação bastante intensa para que pessoas e empresas conheçam o produto e como eu falei lá no início, né, do Pix, a gente precisou dessa informação para essa adesão, então a gente está também cuidando muito da comunicação, mas eventualmente vão surgir ajustes que precisam ser feitos ao longo do caminho e que a gente vai fazer naturalmente. Existe um conjunto muito completo já no primeiro release ali do Pix automático, uma série de funcionalidades dentro do produto já definidas, outras vão acontecer ali na frente. Então, a gente tem a retentativa, por exemplo, que, em princípio, a gente tem uma retentativa intradia já definida como parte do primeiro release ali do MVP. E retentativas que saiam do intradia, que vão para dias posteriores, isso ainda está sendo discutido e provavelmente vai acontecer num segundo momento, num segundo release ali do produto. E junto com essa questão específica, outras questões vão estar no segundo release. O ponto importante é que a gente não deve descansar enquanto a gente não oferecer uma solução que faça sentido para quem precisa desse tipo de pagamento. E a previsão é para o início do ano que vem? A previsão é o ano que vem. De operação, né? A previsão é o ano que vem. Né? A previsão atual é primeiro semestre de 2024, mas isso ainda precisa ser definido, porque a gente só vai lançar o produto quando a gente tiver convicção de que o produto está pronto para ser utilizado. A gente não quer correr o risco de lançar o produto com algo que possa acontecer que, de certa forma, tem um impacto negativo em termos de credibilidade para esse produto. E também estamos olhando para a necessidade de desenvolvimento de todos os envolvidos no produto, porque esse produto é um produto que precisa dos dois lados. Precisa do usuário final, pagador, entender, conhecer o produto, etc. Precisa das empresas. E as empresas precisam de desenvolvimento também para fazer integrações e estar preparada para utilizar esse produto para inserir ali o início da cobrança. Não faz sentido eu pensar aqui em lançar um produto que um lado esteja pronto, o outro lado não. Porque o produto não vai acontecer. A coisa necessariamente depende dos dois lados. Perfeito. Então, hoje a gente tem duas pautas aí, né? 2 assuntos. Então, 2 novos produtos para o ano que vem. Então, o gestor de pagamentos no Pix e o Pix automático. Né? Então, acho que essas são as bolas da vez, né? Que é o que a gente está hoje vendo. E
De futuro, a gente já tem aí os próximos passos depois deles? A gente já tem algo em vista? A gente tem uma série de funcionalidades, produtos que estão no nosso banco de próximos passos, ali, de próximos produtos. E a gente sempre procura, quando a gente está na reta final de entrega de um determinado produto, pensar na priorização para um próximo ciclo, né, de desenvolvimento de produtos. Então, tem vários produtos, ainda não há uma definição em relação à prioridade desses produtos, tem novas formas de iniciação, tem a parte de Pix garantido, de Pix esse é o que mais eu escuto perguntas lá no escritório, né? O Pix garantido está dando uma ansiedade geral. Eu acho que vocês podiam fazer uma votação, lançar uma consulta de votação. O que vocês preferem? Né? Qual é o próximo? A gente sempre escuta os participantes e tenta pegar ali inputs de como cada um enxerga a necessidade de priorização, o que aquilo pode agregar de valor. Isso é um insumo importante. Mas, claro, há também um peso muito relevante dos objetivos públicos. Então, dependendo do objetivo público que se tem naquele momento, aquilo ganha um peso importante para a definição na priorização. A régua é a necessidade do usuário final dentro do cenário que a gente estiver vivendo. Então, são multifatores, né? Tá. Ou seja, tem a necessidade dos usuários, tem a quantidade de casos de uso que a gente vai conseguir atender, tem a complexidade de eventualmente se desenvolver e implementar um determinado produto, tem uma determinada política pública que seja priorizada naquele momento. Então, tudo isso vai compondo ali o caldeirão para essa priorização. Então, você tem o Pix Internacional, por exemplo, é um produto que a gente tem um comprometimento internacional para evoluir, aprimorar os pagamentos transfronteiriços, compromisso assumido no âmbito do G20, para que a gente tenha pagamentos transfronteiriços que não sejam que sejam mais rápidos, que sejam mais transparentes, que sejam menos custosos para todo mundo, que sejam mais inclusivos, etc. Mas, de outro lado, tem a complexidade de você fazer isso com contrapartes, com outras jurisdições. Sim, então, não depende só de nós, depende de uma série de outras coisas. Então, essa complexidade ela acaba entrando também na definição do que a gente vai priorizar naquele momento. Sim, tem a ansiedade dessas outras jurisdições, né? Que a gente já está vendo que o pessoal não quer nem esperar e já está aqui. Aceita o Pix em outros países. Nas fronteiras a gente já vê, vê um monte, né? O que é positivo, porque já você vê, né, como que a internacionalização, né, desse assunto tem repercutido em vários contextos, né? Desde, eu quero viver esse produto, até também de cases para aplicar no país, na região, enfim, ali para... E aí uso o Bacen como referência e o case do Pix. Interessante. Eu acho que assim, tem uma vida longa pro Pix aí, tem muitos assuntos, eu acho que vocês vão ter que tomar um remedinho para sobreviver muito tempo. Pelo menos 80 anos ainda que eu vejo aí de muitos assuntos pelo Pix e vocês precisam estar lá, né? Então é importantíssimo. Já solta aqui. Não, por favor, mantenha, crie vários Carlos Brandt, crie vários Brenos, criem vários times lá que sustentam, né, a operação do Pix e tem essas ideias brilhantes, porque eu acho que tudo que vocês estão trazendo são muito, muito usuais, e eu acho que é esse o ponto que você falou, né? A proposta de valor tem a ver com o que a gente vai desenvolver no futuro do Pix. Sim, sim. Agora, eu acho que assim, indo para as palavras finais, eu acho que a gente já falou. O Pix, assim, gente, quem quiser conhecer mais o Pix, eu acho que tem. No site do Banco Central é super rico com relação a isso. Lá tem vários vídeos, inclusive. Vídeos, tem todos os fóruns, materiais. Eu acho que é um dos assuntos que mais tem conteúdo dentro do site do Banco Central. Então, assim, eu acho que vocês também são super abertos para tirar dúvidas e etc. nos e-mails, nos canais oficiais do Banco Central. Então, quem tiver mais interesse em saber as evoluções e o histórico, etc., acessem lá. E aí a gente queria conhecer um pouquinho mais da pessoa, né, que desenvolveu tudo isso. E a gente tem algumas perguntas aqui meio peculiares, assim. Tô brincando. Não, mas eu acho que assim, quem é
brand fora do Banco Pix. Central. Fora do Pix. O que você pode trazer pra gente de curioso? Tem tempo fora do Pix? Existe Exato. um brand fora do Pix? Existe vida fora do Pix? Tem que ter, né? Tem que ter. Acho que a gente precisa de um equilíbrio na nossa vida para conseguir também entregar ali o que a gente precisa em termos de Pix, né? Não adianta eu só pensar no Pix, se eu me desequilibrar ali, a gente acaba não conseguindo produzir aquilo que precisa produzir ali. Então, enfim, eu me preocupo muito com a família, né? Sou pai de 2 meninos incríveis e estou sempre com eles ali. Mesmo quando eu estou fora viajando, estou sempre conversando com eles ali por uma videochamada, um telefonema, sempre falando com a esposa e tento estar o mais próximo possível da família. A gente se dedica bastante ali a um churrasquinho, a gente gosta muito de churrasco. Bom brasileiro. Então, sempre que a gente está lá, tem um churrasquinho ou durante a semana ou no final de semana. Acho que essa é bem importante. E a gente se preocupa muito também com a própria saúde, né? Então, a gente estava conversando até antes de começar aqui o bate-papo, o quão importante a corrida é para mim, né? Justamente para 2 corredores já se olham e já sabem, entendeu? O que você fez hoje? Onde você correu hoje? Onde você correu? Não é o que você fez, é onde você correu hoje, né? Então, hoje a gente já deu aquela passadinha no Ibirapuera e deu aquela corridinha, porque é importante para a gente se sentir bem, para a gente estar equilibrado ali na cabeça também para produzir o que a gente precisa produzir, para estar bem em todos os pontos da nossa vida é uma só, né? Mas é composta ali de vários aspectos que a gente tem que estar bem equilibrado. Então, estou sempre com o meu tênis na mala, né? A gente está viajando para vários lugares e para, enfim, vários trabalhos. Estou sempre com o meu tênis ali na mala para a gente. Mas você pensa em maratona, assim? Maratona cansa um Ainda pouquinho. Não. Né? Já fez. Mas uma meia maratona é bem legal. E aonde eu vou, né? Eu estava até comentando com a Mariana no começo ali que por coincidência, eu tive que estar em 4 continentes num único mês nesse ano e o meu tênis foi parte da mala em todos os lugares que eu fui. Então, eu acabei correndo em 4 continentes num mês só. Né? Uau! Praticamente o Forrest Gump. Muito bom. Então, aquilo foi bem legal. Mas é isso. E a gente continua dedicado ao tema, aos pagamentos. Acho que, de certa forma, tanto o Banco Central quanto os pagamentos estão... Acho que no meu DNA, né, eu sou a terceira geração da minha família no Banco Central. Né? Meu avô, meu pai e agora eu. Parte ali do Banco Central e com muito orgulho ter construído muitas coisas ali pensando na sociedade. Acho que o pagamento tem também um pouquinho no DNA ali. Né? Meu pai teve uma participação bem relevante ali na implementação dos pagamentos internacionais no âmbito dos cartões de crédito. Que demais! Ali na década de 90. Então, isso já deu uma dinâmica interessante ali para quem precisava fazer, enfim, viajar e fazer seus pagamentos ali com cartão de crédito. E, enfim, a gente está sempre olhando para o que a gente pode fazer de melhor e desafio é um pouco do que move a gente, ver ali o impacto positivo na sociedade, isso arrepia a gente e a gente está aí para isso. Pode ficar tranquila, tem mais 2 brands ainda, então, para o Banco Central. A gente pode relaxar aqui, ó. Vamos aí, ó. Estamos seguros. A gente chega na 4ª geração. Né? Tem que chegar, pelo amor de Deus. Olha, que demais. Nossa, fantástico ouvir sua história, ouvir que tem uma carreira na família, inclusive, que contribuiu muito com a sociedade, né? E com o crescimento do Banco Central. Acho que talvez todas essas gerações vivenciaram vários bancos centrais aí dentro desse processo, que eu acho que é bem interessante e rico. Imagina o tanto de história que você não tem para contar. Esses churrascos aí, ó. Esses churrascos com um sertanejo. Não sei se você gosta de sertanejo, mas um rock, sei lá. Em Brasília, o pessoal gosta de sertanejo normalmente. Uma musiquinha sempre anima o churrasco ali, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que, na verdade, você gosta de velocidade, né? Porque, assim, Pix, corrida, eu acho que tem a ver aí, tá? Tem sempre em movimento. Exatamente. Muito legal, Brand. Muito obrigada. Foi ótimo, super esclarecedor. Sim. Obrigado a vocês aí pelo convite. Acho que, como eu falei, é uma alegria enorme estar aqui conversando sobre o Pix com todos vocês aqui, contribuindo com o que a gente puder, mostrar não só o que a gente tem feito, mas principalmente mostrar aquilo que a gente está visualizando como próximos passos. E acho que é importante para todo mundo ter
a real clareza, ali, a maior clareza possível para se planejar, para se organizar, para pensar no futuro, né? A gente sempre fala que o futuro chegou, né? O futuro está aqui, mas o futuro está ali também, né? Então, assim, a gente tem que olhar no futuro que está ali na frente também. Sim, com certeza. Não, acho que pauta não vai faltar aqui nos próximos encontros, com certeza. E é muito legal, porque sempre é assunto entusiasmante, né? Que você fica entusiasmado, assim, com relação ao futuro, a novas coisas. Enfim, muito obrigada. Esperamos que vocês consigam cada vez mais crescer esse produto dentro do Banco Central e que tudo que vocês almejam dentro da própria estrutura se concretize e contem com a gente aqui para esse apoio sempre com relação a esse diálogo, comunicação, esclarecimentos, enfim, tudo mais. Portas sempre abertas. Sempre abertas. Obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos que nos acompanharam também. E aquilo que a gente puder colaborar, também contem com a gente. Valeu. Muito obrigada.